Tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania que passa aqui na TV Ponto Terra. Hoje eu estou muito feliz por diversos motivos, mas principalmente que nós estamos recebendo aqui na Ponto Terra, na TV Ponto Terra, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um professor, um pesquisador, um escritor, um ambientalista, um doutor que conhece como ninguém essas questões de sustentabilidade. É uma referência nacional, eu diria até que é uma referência mundial. Nós estamos recebendo aqui o professor José Eli da Veiga. Muito obrigado, Eli, por estar aqui na Ponto Terra e em Belo Horizonte. Eu te agradeço. Vamos conversar pela motivação da sua vinda aqui em Belo Horizonte. Você está lançando um livro muito interessante com o título de A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. Um título pomposo, grandioso, inteligente e, acima de tudo, reflexivo. É isso mesmo, Zé Eli? É. O livro vai ser lançado hoje à tarde aqui num evento que, na verdade, foi adiado muitas vezes, porque o Fernando Leite, que sempre muito entusiasticamente me convida para vir aqui. Boa figura o Fernando Leite, um abraço para ele, parabéns pela iniciativa dele. E nós chegamos a combinar várias vezes e aí finalmente ia dar certo em abril. Eu falei para ele, não. Aí eles me ligaram para dizer assim, e se ficar para comecinho de maio? Eu falei, bom, se vai começar para ser comecinho de maio, já faz no fim de maio, que aí tem o livro e tal. Então foi uma feliz coincidência aí. Até também saiu quase ao mesmo tempo, infelizmente, um outro livro sobre o Código Florestal, que também vai estar disponível lá à tarde, mas o lançamento mesmo é desse da desgovernança. Zé Eli, uma coisa rápida, a sua formação, parece que você é economista. Na verdade, assim, eu comecei fazendo agronomia, me formei em agronomia e nunca fui, já senti durante o curso tal, que eu não era bem, eu era mais o que as pessoas às vezes chamam de agrônomo do asfalto. Aí me orientei muito para economia, acabei fazendo pós-graduação, doutorado em economia e entrei para dar aula na Faculdade de Economia de São Paulo, lá da USP, há 30 anos, e então acabei ficando mais um economista do que um agrônomo. Aqui em Minas nós temos duas grandes referências na área da agronomia. Eu quero dar os parabéns à Universidade Federal de Viçosa, à Universidade Federal de Lavras, duas universidades muito bem conceituadas, tanto a de Lavras quanto a de Viçosa. Mas vamos voltar ao livro, A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. A sustentabilidade mundial está desgovernada? Totalmente. Não é necessariamente que vai continuar assim, mas vamos nos entender primeiro sobre as palavras, porque, por exemplo, essa palavra sustentabilidade é usada de muitas maneiras, tal. Mas, de qualquer forma, se nós pensarmos no assunto, nós temos que prestar atenção no fato de que são duas coisas, a governança do desenvolvimento e a governança ambiental. Há um perigo sempre, principalmente entre ambientalistas, mas muito entre os pesquisadores, né? No plano internacional é muito comum, das pessoas olharem só para a governança ambiental e começarem a discutir se ela podia ser mais eficiente ou não, quando o grande problema é o fato de que tem um descompasso entre a governança do desenvolvimento e a governança do meio ambiente. Não deveria ser assim. Desde 72, quando surge a governança ambiental, com a Conferência de Estocolmo, em princípio a ideia de muitos dos que participaram disso tudo não era a de que as coisas ficassem separadas, mas por uma série de contingências que o livro procura, porque o livro começa fazendo a história dessas duas coisas. A governança do desenvolvimento começou muito antes, é muito mais antiga, nem tanto, porque começou na verdade no fim da Segunda Guerra Mundial, e a governança ambiental só começou com a Conferência de Estocolmo em 72. Mas tem aí uns 30 anos de diferença. O que aconteceu basicamente é que a governança do desenvolvimento resistiu muito à ideia de entender as suas bases biogeofísicas, porque não se trata de outra coisa, isso. O desenvolvimento tem condições biogeofísicas objetivas sem as quais ele não pode ocorrer, né? E, ao mesmo tempo, a área do ambiental, por uma série de razões, inclusive ligadas à especialização que é necessária para isso e tal, mas por muitas dificuldades políticas no plano, principalmente das Nações Unidas, mas de
praticamente todas as outras entidades internacionais, ela foi se desenvolvendo separadamente, a governança ambiental foi ficando um campo absolutamente separado. E tentou, recentemente, na Rio+20, porque essa é a nossa grande referência, né? No Rio+20 havia uma proposta de que ela, inclusive, fosse transformada numa agência da ONU, como é a saúde, tem a OMS, o turismo tem a Organização Mundial do Turismo, a Unesco cuida da educação, né? E seria natural, ou um mínimo, pensar que se o meio ambiente é a contrapartida do desenvolvimento, que ela fosse até mais que agência, ela não é nem agência. Mas essa briguinha de aumentar o status de um órgão, que é o PNUMA hoje, que é só um programa, a agência, eu acho que ela é perigosa porque justamente leva a essa visão de que a coisa poderia se resolver se melhorasse a governança ambiental. É isso aí, mais ou menos, Elias, que acontece quando a gente conversa sobre criar uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aí nós, ambientalistas, ficamos numa satisfação danada, mas às vezes a solução não é aquela. O livro tem muitas informações, eu tenho uma passagem rápida por ele, mas aonde que você quer chegar? Você quer chegar que a sociedade reflita, que os governantes reflitam, que a academia comece a agir mais, ou que a sociedade comece a agir mais? Olha, o livro é voltado para o grande público, mas também aos estudiosos do assunto, porque eu fiz questão de manter todas as referências, etc. Normalmente, se você faz um livro para grande público, muitas vezes é visto que nota de rodapé, referência da fonte, isso são coisas que pesam a leitura e tal. Fizemos da melhor maneira possível, inclusive com as tabelas jogadas bem para o fim do livro, então quem não quiser nem precisa olhar. Mas a reflexão que ele propõe, tem várias maneiras de colocar, mas eu preferia, acho que o mais simples é colocar o seguinte: todo mundo talvez ainda lembre da Rio+20, a grande frustração que foi. Uma frustração por quê? Qual que era o conflito? O conflito básico na Rio+20 foi que o pessoal que é dito desenvolvimentista, na verdade não queria nem que a conferência fosse, por exemplo, ocorreu na preparação da Rio+20, nós ouvimos de representantes do governo brasileiro, inclusive, dizendo: não, essa conferência não é sobre meio ambiente, essa conferência é sobre desenvolvimento. A Rio+20 nós precisamos desambientalizá-la. E aí, com tradições desse nível, é natural, dá para entender que o documento tenha sido um documento que deixou muitas frustrações. Embora, é preciso ressaltar, houve pelo menos uma decisão que foi tomada e foi aceita por consenso, que justamente é o princípio do processo que poderá mudar essa coisa, que foi a decisão de termos objetivos do desenvolvimento sustentável a partir de 2015. Aí é uma longa história que nem todo mundo lembra, que a principal peça para esse século para o desenvolvimento, que foi produto da governança do desenvolvimento, foram os ODM, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram estabelecidos em 2000 até 2015. Então, em 2015, de qualquer forma, os ODMs teriam que ser reformulados. O que a Rio+20 decidiu é que, a partir de 2015, a ONU tem que ter objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não serão mais objetivos só do desenvolvimento. Nos ODM, já tinha alguma coisa ambiental, mas muito pouco. Porque se são duas coisas que têm a mesma importância, o desenvolvimento e o meio ambiente como base do desenvolvimento, você teria que ter nos objetivos uma coisa relativamente equilibrada, quer dizer, todos os objetivos do desenvolvimento, que não são dos melhores, porque tudo bem, há uma ênfase muito importante nos diversos aspectos da pobreza, para combater a pobreza. Mas, por exemplo, a questão da desigualdade, que não equivale à questão... Os pobres podem diminuir, mas se ao mesmo tempo os ricos estiverem aumentando a sua renda, a desigualdade continua igual. E eu estou falando, por enquanto, só da desigualdade de renda. Mas a gente sabe que tem uma série de outras desigualdades, talvez às vezes, em muitos casos, muito mais importantes que a gente. Por exemplo, a desigualdade no acesso à saúde não é diretamente reflexo da renda. A desigualdade entre raças, por exemplo, no Brasil, todos os estudos mostram que existe uma tremenda desigualdade entre os negros e os não negros, em geral, numa série de questões, desigualdade no acesso à educação e assim por diante. Então,
do meu ponto de vista, os ODM em si mesmo, sem entrar na questão ambiental, eles precisariam de uma reformulação muito grande em 2015. Mas, além disso, as poucas coisas que foram incluídas nos ODM que têm a ver com o ambiental, que é o 7º objetivo, o 7º ODM sobre essa questão, eles nem tratam das grandes questões. Quais são as grandes questões hoje do ponto de vista das fronteiras ecológicas? Então, a mudança climática, o aquecimento global, sim, a biodiversidade e uma questão que infelizmente continua muito pouco considerada, ausente quase, da mídia inclusive, que é o fato de que nós temos hoje 400 zonas mortas nos oceanos por excesso de nitrogênio. Há um brutal excesso de nitrogênio sendo usado, principalmente por causa dos fertilizantes nitrogenados na agricultura, que são usados exageradamente, em excesso, eles vão para os cursos d'água e acabam nos oceanos. Então, esse problema foi considerado pelo melhor balanço científico que existe, que é o feito pelo Centro de Resiliência lá de Estocolmo, coordenou 30 pesquisadores do mundo inteiro que cuidam, e fizeram um balanço para ver quais que eram as principais fronteiras já ultrapassadas e tal. Essas 3 são as piores, são as que já foram ultrapassadas. Depois tem uma série de outras, né, que não seria muito difícil a gente chegar nelas. Eles totalizaram 9 ou 10 se o fósforo for incluído como uma coisa diferente do nitrogênio. Em muitas dessas fronteiras, nós ainda não ultrapassamos. Isto é, por exemplo, ainda é possível que o consumo de água aumente, né, do jeito que está aumentando, sem que isso signifique necessariamente uma ruptura. Mas no caso da mudança climática, da biodiversidade e do excesso de nitrogênio, a ideia é que já ultrapassamos as fronteiras. Então, essas 3 questões sequer aparecem nos ODM. Então, agora, essa discussão que está rolando na ONU, para fazer os ODS, evidentemente que essas questões vão ter que ser consideradas com prioridade. Mas mesmo aí, eu queria fechar essa pequena explanação, sim, dizendo que, olhando para a ONU agora, você vê essa desgovernança que eu estou me referindo, pelo fato do desenvolvimento ter caminhado separadamente do meio ambiente. É que tem uma comissão de alto nível nomeada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Essa comissão foi encarregada de rever os ODM. E ela, inclusive, se não me engano, já agora no fim de maio vai apresentar um relatório. E, paralelamente, tem a comissão eleita pela Assembleia Geral da ONU, com 30 representantes, 30 países, que essa foi a determinação da Rio+20. Então, essa está ainda no começo do trabalho, eles fazem sessões mensais de 2 ou 3 dias, e cada sessão dessas, às vezes, tem 10 reuniões, cada reunião tem 3 horas, então é bem difícil de acompanhar. Mas eles estão ainda numa fase muito inicial, estão terminando a discussão sobre a pobreza, justamente. Nem entraram ainda nessas questões mais complexas do capítulo ambiental. Já está, então nós vamos ter o lançamento do livro do professor José Eli da Veiga, né? A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. Então agora, Zé Eli, uma pergunta final. Nós estamos agora com esse fenômeno complicado dos tornados em Oklahoma, nos Estados Unidos. Muitas pessoas confundem isso com as mudanças climáticas ou justificam isso pelas mudanças climáticas. O mundo com 7 bilhões de pessoas, né, que consomem, né, que se vestem, que se alimentam e que usam energia e que assistem televisão, né? O mundo corre risco, professor José Eli da Veiga? Então, essa é uma questão muito difícil de discutir. No livro eu tomo uma posição que eu diria moderada, assim, porque nós estávamos brincando que você é mais otimista, mais pessimista. É o seguinte: otimismo não dá, né? Otimismo, dizem o pessoal da Europa do Leste diz que o otimista é um pessimista mal informado ou desinformado. Então, o que existe são graus de pessimismo, vamos dizer assim, que seria mais razoável. Agora, também não é um caso de dizer que é o seguinte, que existe evidência científica de que nós estamos à beira de uma catástrofe. Não é isso que a ciência diz. Eu examino tudo que tem de evidência científica num capítulo específico desse, quer dizer, que o título inclusive é Consequências, Previsões e Prognósticos, assim. Esse capítulo, ele tenta fazer uma síntese de tudo que tem de evidência científica mesmo sobre essas fronteiras
sobre a pegada ecológica, o que ela está indicando e assim por diante. Então, eu acho que a gente devia afastar a ideia de que o problema ambiental é apocalíptico ou é catastrófico. Existe ainda uma margem da possibilidade de nós alcançarmos um outro padrão de desenvolvimento, que será o desenvolvimento sustentável. A discussão, e aí é o centro da ideia central do livro, é que não dá para ser tanto ou tão otimista como as empresas, um grupo grande de empresas globais, muito responsáveis, fez um documento que eu considero muito importante, que chama Visão 2050. Então, pegar esse pessoal de estratégia das empresas para ver como é que a gente poderia chegar no desenvolvimento sustentável e tal. E eles acham lá que é possível ter como objetivo chegar a um desenvolvimento sustentável em 2050, desde que você tenha uma virada em 2020, que você passaria de um período mais turbulento para um período de maiores transformações. O livro chega a uma conclusão bem diferente, é que essa turbulência, essa transformação, elas vão continuar em simbiose, não tem necessariamente uma mudança em 2020, e que é bem provável que desenvolvimento sustentável seja uma coisa que a gente nem resolva nesse século, que é muito otimista pensar nisso para 2050. Mas a discussão é mais essa, né? Em quanto tempo seria possível mudar esse padrão de desenvolvimento atual? Então nós estamos mostrando nós estamos agora começando a tentar juntar a governança ambiental com a governança do desenvolvimento através desses ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles vão ser estabelecidos pela ONU em 2015 e vão entrar em vigor de fato em 2020. Então, nós estamos meio que muito no começo. Tal. É claro que existe uma dúvida de se, por exemplo, alguns desses processos que a gente não conhece tão a fundo, porque os modelos climáticos, por exemplo, eles são probabilísticos. Então, não dá para dizer se as emissões aumentarem X, então a temperatura vai aumentar Y, então se aumentou, então vai ser esse tipo de consequências catastróficas e tal. Eles são probabilísticos e eles mostram que na ecologia você tem uma capacidade de previsão muito pequena, quase nula, e que prepondera o que a gente chama de surpresa ecológica. Então, há uma dúvida permanente de se algum desses estados em que esses fenômenos se encontram, eles podem ter o que a gente chama de mudança de estado, uma espécie de mudança de patamar. Não gosto muito dessa expressão que é mais comum do pessoal falar de ponto de virada, ou alguns usam uma coisa pior ainda, que é ponto de não retorno. Mas uma mudança de estado na ecologia é possível, só que nós não sabemos se ela já começou, se ela ainda não começou, se ela já começou, em quanto tempo vai ocorrer essa mudança. A ciência não pode ser categórica sobre essas questões. E é isso, aliás, que alimenta essa irresponsabilidade da governança, porque se a ciência não pode dizer com certeza tem que ser assim, que senão no ano tal vai ter tal catástrofe, evidentemente que o tomador de decisão, o político, ele vai considerar que é um assunto menos importante que segurança ou que estabilidade macroeconômica. Na agenda política mundial, a questão do desenvolvimento sustentável ela ainda não chegou ao topo, junto com esses temas que eu estou me referindo. Eu quero agradecer ao professor José Elida Veiga, queria mais ainda agradecê-lo como cidadão, como ambientalista, como político que sempre fui e que sou, pelo lançamento de mais um livro de sua autoria, para que a sociedade reflita e haja nessa questão tão importante das mudanças climáticas, do aquecimento global. Quero conversar com você, telespectador, com você, internauta, e te fazer um desafio. Eu vou ler e vou aprender muito com o livro, né? A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade, do professor José Elida Veiga. E você, também vai ler esse livro? Até o próximo programa.